todos entrar em sintonia com a espiritualidade amiga, que já está aqui presente, casa de Antônio de Oliveira, de licença toda essa espiritualidade amiga, no comando desse grande amigo, e todos esses benfeitores para mais um trabalho que se inicia no ano de 2025, a casa de Antônio de Oliveira. É com grande alegria iniciamos os nossos trabalhos de 2025, hoje o primeiro plantão, segunda-feira que vem um outro plantão, e no dia 20 a gente retorna com todas as atividades da casa. A espiritualidade amiga envolva todos nós, e todos nós saímos daqui melhor do que quando aqui adentramos, todos sejamos beneficiados. Hoje recebemos aqui a visita do nosso amigo, companheiro Antônio Colado, que fará a palestra da noite, que ele possa ser envolvido por essa espiritualidade amiga, benfeitora, e esses ensinamentos que o irmão trará do Evangelho possam encontrar acesso aos nossos corações, aos nossos pensamentos. Confiantes em vós, amigos, pedimos licença mais uma vez e damos início aos trabalhos dessa noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, divino mestre, as nossas ofensas, na medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E vós, Senhor, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todo perigo e mal, porque só vós seu reino, o poder e a glória para todos. Amém. Senhor Antônio, seja bem-vindo, fique à vontade, amigo. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Feliz ano novo para todos. Que a gente consiga esse ano aí, quem sabe, aprender mais a lidar com a vida, né? Aprender a pular os percalços da vida, as dificuldades. Hoje o seu Wagner passou o tema aqui para a gente trabalhar, Pétalas Porta-Montanhas, né? E é um tema assim, bastante interessante. E até gostaria, né? Hoje a gente está assim, mais entre amigos para conversar, se for o caso, interrompe, vamos bater papo, né? Vamos aprender em conjunto, né? Começa essa parte do Evangelho falando sobre a parábola da figueira seca. Todos aqui lembram da parábola da figueira seca? Ou não? Alguém não lembra? Então vou contar por cima, porque ela está em vários evangelhos, né? E traz assim, eu vou contar porque eu conto para as crianças, para os meninos, né, para eles entenderem. Diz que estava Jesus, queria fazer aquelas viagens, ia de cidade em cidade, nas sinagogas para fazer as suas pregações. Juntava ele mais os apóstolos e andavam a pé, porque as cidades eram perto, né? Ainda não tinha metrô, não tinha ônibus, então iam a pé. Ele disse que uma vez ele estava indo, né, eles estavam indo, e no meio do caminho, Jesus virou para eles e falou: estou com fome. Aí eles foram ver, ninguém levou nenhum lanchinho, não levou uma fruta, esqueceram, falaram: putz, agora imagina o homem, né? Jesus está com fome, mas não trouxe nada. Aí olhando, viram assim na frente uma figueira, um pé de figo bonito, todo verde, né? Falou: puxa vida, ela está uma figueira grande, com certeza tem figo, vamos pegar uns frutos. Jesus come, né? Mata um pouco a fome, e quando a gente chegar na cidade, ele complementa lá com o almoço. E quando for lá pegar figo, ele procura, e aquela figueira enorme, monstruosa, linda, ela não tinha nenhum fruto sequer. E aí Jesus, olhando para a figueira, falou: você não há de dar nenhum fruto nunca mais. E até os apóstolos ficaram um pouco assustados. Nossa, um homem tão calmo, né? Está praguejando contra um raio. E foram embora. Não tinham figo e foram com fome mesmo. Jesus passou, fez a pregação. No dia seguinte, quando eles estão retornando, eles estão chegando perto da figueira, eles começaram a ficar assustados. Porque aquela figueira bonita, verdejante, enorme, simplesmente ela tinha recebido, ela tinha morrido, ela estava murcha, não tinha mais vida. E até, né, falam, né, alguns dos apóstolos que eles ficaram assustados, né? Quem é esse homem que tem o poder de pedir para uma árvore secar e no dia seguinte ela está seca? E foi quando Jesus falou: vocês estão admirando o que eu fiz, pois eu digo a vocês que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem fazer o que eu faço. Se vocês disserem por uma semana para uma montanha, saia daqui e se mova, se vocês tiverem fé, vocês irão conseguir.
Essa parábola, muita gente inclusive ri, né? Imagina, como que você vai mandar uma montanha? Isso não existe. São coisas que colocam dentro do Evangelho que não tem sentido. Mas tudo que Jesus falava tinha seu sentido, sim. Ele procurava trazer uma forma simples de explicar as coisas, que é justamente naquela época o pessoal quase não tinha conhecimento, né? Hoje a gente tem uma ideia maior do que é o mundo, né? A gente sabe que os planetas, que as estrelas são planetas, então a gente naquela época quase não tinha, principalmente lá no Oriente Médio, era mais formado por pescadores, soldados, então não tinha conhecimento. Então ele sempre procurou, e aí vem assim a beleza dos ensinamentos de Jesus. Ele, dentro da simplicidade das histórias que ele contava, estava ali embutido todo o conceito de uma lei. E é justamente isso, ele sabia que conforme a gente fosse aprendendo, se educando e entendendo a natureza, o universo, a gente conseguiria, eu sempre falo, né, que a chave que está o baú lá dentro, para a gente abrir e conseguir tirar as explicações. Então hoje a gente entende que a própria ciência confirma isso. O que ele quer dizer com fé? Se você quiser transportar uma montanha, você transporta. Se você tiver fé, você vai fazer o que eu faço. Olha que ele fez muito bem. O que vocês acham? O que é a fé? Vamos conversar. O que é a fé? O que é fé? Se você tiver fé, você vai conseguir o que você quer lá, você vai ter a cura, você vai mudar a tua vida se você tiver fé. O que é fé? Confiança. Confiança. Tá certo. Mas o que é fé? É acreditar na providência divina. Acreditar fazer na a nossa providência parte, divina. né? Mas crer na providência divina daquilo que não está no nosso controle. Também. A fé é bastante extensa, gente. Vocês estão acertando. Então vamos lá falar. Normalmente dentro da nossa doutrina, né? Até aqui nessa parte ele explica bem. Dentro não é importante da nossa doutrina, é que eu falo, o Espiritismo ele não é melhor nem pior que nenhuma religião. Todas as religiões a gente tem que respeitar, né? Às vezes, né, nós espíritas somos perseguidos. Eu digo até isso só fazendo uma parte, tá, gente? A gente faz um trabalho dentro da Fundação Casa, que aliás é um dos poucos centros espíritas, tá? Incrível como os espíritas nos vão fazer. A FESP faz também. Então são poucos que fazem, muito poucos. E a gente às vezes sofre uma certa relutância lá por parte de funcionários, de diretoria, são muitos evangélicos, né? Amedrontam lá para as crianças não assistir às palestras da gente, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso. Mas isso não quer dizer que a gente vai desanimar. Nós temos que persistir, porque a diferença que nós temos na doutrina espírita com as demais, que são todas ótimas, é que a gente procure ter a fé racional e não a fé cega. O que é a fé racional? Não é simplesmente eu acredito em Deus que Ele vai me dar cura. Pronto. Não. Por que Deus vai te dar cura? Que nem falar acreditar, que é fé. Eu acredito que Deus existe. Você acredita ou você tem certeza? Eu acreditar, eu tomei uma posição porque para mim é vantajoso. Agora a fé racional não. Eu sei que Deus existe porque eu tenho certeza, eu comprovo que Ele existe. Isso é a diferença entre a fé cega e a fé racional. Inclusive, eu não sei se eu contei, às vezes acontece casos na vida da gente que marcam e a gente vai se lembrando, não é? Tem cerca de uns 15 anos atrás, um grupo de amigos nossos, inclusive que vieram do Ceará, um pessoal bacana, né? E tinha lá um cearense amigo nosso, até o apelido dele era Dedé. Rapaz, ele era bom para tomar uma cervejinha e brincava, gostava de churrasco. Mulherengo a beça, a mulher sofria na mão dele, que eu vou te contar, viu? E um dia ele se converteu dentro de uma igreja evangélica, né? E até é legal. Então foi bom, ele parou de beber, parou de ser mulherengo, começou a ser melhor, começou a ficar mais chato, porque ele era divertido, né? Mas realmente ele modificou a vida dele. Por quê? Dentro da igreja evangélica, né, existe um padrão que você não pode entender, você não pode fazer, você tem que ter uma vida regrada. E ele passou a ter. Então largou tudo.
E aí, ele achou melhor voltar lá para o Ceará, que eles tinham terra, viver da terra, em harmonia. Ele mudou a vida dele, aqui ele não era um eletricista, e foi para lá. Né? Lá na região, uma parte rural do Ceará, havia a voltagem de 220 volts, né? Parte elétrica. E lá ele estava arrumando a casa, e o filhinho dele, que tinha 2 anos, foi lá e encostou no fio, tomou choque e faleceu. Imediatamente aquele homem perdeu a fé. Imediatamente. Até hoje ele nunca mais quis voltar para a fé. Se revoltou com Deus, que Deus não existe. Voltou a beber, voltou a fazer tudo mais. Então o que acontece? É aquela fé que você tem de momento cega, né? Ela não tem suporte. Então quando você não atinge aquilo que de acordo com a sua vontade não acontece, a gente se revolta. E às vezes, quando nós falamos em fé, a gente acha que já que Deus é bom, já que Deus é um Pai amoroso, já que Deus ama todos os filhos, por que Ele deixa pessoas passarem fome? Por que existem pessoas doentes? Por que tem pessoas que nascem já com todas as deficiências do mundo? Deus, então, não é bom. Mas aí quando a gente começa a compreender a doutrina da Sagrada, nós sabemos que Deus não dá castigo, não dá sofrimento, não dá obstáculo nenhum que a gente não mereça ou que a gente não precise. Todas as dificuldades que nós passamos na vida, a família difícil, os amigos, o emprego e tudo mais, não foi Deus que colocou. Fomos nós que atraímos através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos. O filho difícil, com certeza, é aquele amigo que a gente transviou. As pessoas que estão, às vezes, à nossa frente, a gente lutando para tentar tirar todo esse ranço que a gente criou. Então, a gente, quando tem a fé, realmente sabendo que eu estou passando pelas dificuldades, porque é minha necessidade, então aí a gente passa a ter uma fé só. Eu sei o que estou passando. Ontem, inclusive, a gente fez uma palestra, né? Mais ou menos tocando nesse assunto sobre pensamento, decisões. E uma das coisas que assim eu acho muito bonito, e Joângela de hoje nos diz o seguinte, que Kardec uma vez perguntou para os espíritos: eu sempre tenho que tomar uma decisão na vida, nós sempre estamos escolhendo, né? Como ser tudo, filho, pessoa, sempre tem que tomar uma decisão. Mas como que eu sei que a decisão que eu tomei é certa? Quem que pode me dizer como que eu tenho que agir? Será que eu agi certo? E aí responde para Kardec: consulta a tua consciência. Mas basta consultar a consciência? A gente, quando nós falamos de consciência, o que é a consciência? A consciência é um germe, uma semente que o Criador colocou em cada um dos seus filhos, para que a gente tivesse a consciência. Só que ela é uma consciência que ela veio simplesmente pequenina, com pouca coisa, mas que nós, através das nossas experiências e esforço, a gente fosse aprimorando a nossa consciência, evoluindo a nossa consciência, através do que? Das experiências, aprendendo o que é certo e errado. E como que a gente pode decidir, puxa, mas que atitude, qual conceito eu vou tomar, se é certo ou errado? Como Jesus dizia, baseia-se nas leis divinas, baseia-se no Evangelho de Jesus, que ele já dava as dicas para a gente pensar. Então nós vamos formando consciência com as nossas experiências. Só que cada um tem a sua consciência. Ontem até estava brincando lá, né, aquele pessoal, se a gente chegasse aqui e pusesse para discutir ideologia de esquerda e direita, a gente ia passar o dia todo discutindo, ia sair briga de tudo quanto é jeito, né? Por quê? Cada um tem certeza que ele está certo e são conceitos diferentes. Então, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra, essas várias existências que nós temos, nós estamos o quê? Estamos aprendendo a planificar, evoluir a nossa consciência, a deixar com que ela realmente chegue um dia em que a gente saiba quais são as decisões corretas de uma forma
E é isso que nós estamos fazendo. E normalmente, o que a gente fala? Então, eu digo, muito difícil a gente, por mais que a gente conheça, por mais que a gente saiba o que é certo, é muito difícil a gente trilhar o caminho todo dia de uma forma correta. Basta alguém nos ofender que na hora a gente já explode, né? Pode ser que amanhã, no dia seguinte, falar, puxa, não devia ter explodido, mas por quê? Ainda nós trazemos orgulho muito arraigado em nós. E quando a gente, né, não aceita uma crítica, é o orgulho ferido. E nós falamos, você ofendeu minha honra. Não, é o seu orgulho que feriu. Então é um aprendizado que nós temos que ter e a compreensão, primeiro, por que nós estamos passando por isso? Por que nós temos dificuldade? Justamente porque foi aquilo que nós falamos. E nós estamos aqui, nessas várias experiências, nessas passagens pequeninas, cada vez que nós estamos aqui, no sentido que a gente vem numa oficina para a gente reconstruir as chagas, os defeitos que nós deixamos dentro de nós próprios, no nosso espírito, no nosso corpo espiritual. Eu digo o seguinte, já pensou se a gente passasse agora numa máquina que mostrasse como que é o nosso perispírito? Que vergonha, eu não queria, eu passar muita vergonha, porque imagino quantas coisas que eu fiz, eu devo estar cheio de mancha, de nódoa, de um monte de coisa estragada. E o que a gente vem aqui? Aprender a curar, a tirar isso daqui. Porque todos nós, um dia, nós vamos evoluir, quer nós queiramos ou não. E a gente precisa estar livre de todas essas chagas, de todas essas falhas que nós criamos no nosso corpo espiritual, para que a gente se apresente um dia perante o Criador com a alma limpa, consciente. É isso, para isso que nós estamos aqui. E se a gente não tem uma fé racional entendendo as coisas, se torna difícil. Então, quando nós falamos em fé, normalmente a gente acaba levando fé para o lado religioso, né? Porque foi Jesus que falou, Jesus é Filho de Deus, Jesus é isso. Então, assim, eu tenho fé que Jesus vai me curar. Eu tenho fé, às vezes até acontece, né? Isso eu digo que a gente convive com isso, tá, gente? Aquele filho que ele desandou, está cometendo um crime, está no meio das drogas, está com dificuldade, que chega os pais, não, Deus vai te tirar dessa vida. Deus vai tirar dessa vida? Não. Porque nós só mudamos se nós queremos. Né? Então essa é uma fé que ela não é racional. Então a gente tem que ter aquilo que o meu amigo falou. Deus nos dá as ferramentas, mas eu tenho que buscar. Eu tenho que mudar as minhas atitudes para eu atingir. Tá? Então, quando a gente começa a trazer a fé, ela é muito mais do que a fé religiosa, muito mais do que aquela fé acredita em Deus. A fé é algo que cada um de nós temos um poder muito grande de modificar o nosso mundo. Deus é o Criador, nós somos co-criadores, nós criamos tanto que o nosso corpo espiritual foi nós que criamos. A nossa vida, o nosso caminho, somos nós que criamos. E como que nós criamos isso? Através da nossa mente, do nosso pensamento. E o que é o pensamento? Eu quero tentar um pouquinho para a gente entender, para explicar o que é fé. O que é o pensamento? Uma coisa que assim, a ciência já comprovou, eu vou até voltar aqui e repetir, sempre eu gosto de falar isso, né? Nós temos 3 propriedades no universo. 3, não é mais do que 3. Primeiro, Deus. Dá para explicar Deus? Alguém que fez o universo infinito, perfeito, com coisas que a gente não tem nem como explicar como funciona. Como que você pode falar que uma luz ela anda 300 mil quilômetros por segundo? Como que aquilo anda em todo o universo do mesmo jeito, com perfeição? Quem que fez isso? Não dá para explicar. Né? Então, Deus é acima de tudo. Segunda propriedade que existe no universo, Espírito. O que é o Espírito? Alguém pode explicar aqui? O que é o Espírito? Princípio inteligente. Princípio inteligente. Individualizado no ser humano. Exatamente. E ele é o quê? Imaterial. É a única parte que não é matéria. A gente não saberia explicar até hoje, nem na época de Kardec,
Se ele é uma luz, se ele é uma energia, o que ele é? Ele é algo, né? Os cientistas falam, eles falam, extrafísico, ele está fora da matéria, ele é algo bem palpável, né? Então ele está, algo que está em nós, mas que não faz parte do nosso corpo físico nem do perispírito. Seria uma luz, seria alguma coisa. Espírito não tem mão, não tem pé, não tem olhos, não tem cabeça, é simplesmente a mente, é algo também ainda inexplicável. Só que ele é o nosso comandante, ele que nos comanda, ou seja, nós nos comandamos. Tirando essa primeira, tirando a segunda, Deus, Espírito, o resto é matéria. Tudo é matéria. Tá? Tudo que a gente imaginar é matéria. Inclusive o produto do nosso pensamento. Né? Por quê? Nós estamos envoltos no fluido cósmico universal, no energia, universo e energia. E o nosso pensamento, ele consegue dar propriedade nessas energias. Então, por exemplo, se eu estou com raiva do VAR, estou muito nervoso, eu começo a ver o VAR de uma forma, com raiva, com ódio, imediatamente meu pensamento vai modificar essas energias com toda essa forma de pensamento de raiva e ódio e tudo jogando no lugar. Se ele não estiver legal, ele vai o quê? Absorver essa energia e automaticamente ele vai começar a sentir. O mesmo pensamento eu posso estar, puxa, Wagner é um cara legal, não é um cara bom, sabe? Não sei se vocês conhecem o Wagner, é um cara bom, gente fina. Né? Eu vou falar, pô, me desculpe, o Wagner é um cara legal, etc. Faço uma oração para ele. Mesmamente ela pegou a mesma fluido e colocou propriedade benéfica que vai auxiliar o Wagner. Só para a gente entender que a nossa mente, ela é uma usina que funciona 24 horas por dia, modificando e criando energia. Uma coisa que eu acho que complementa, né? Porque a gente sempre, essa coisa do pensamento ruim que você projeta no outro, mas também o seu próprio pensamento numa frequência constante gera muitas doenças psicossomáticas, ou seja, é o pensamento como uma energia criadora afetando o seu corpo. E por que isso a ciência já comprova, ninguém duvida. E por que ela? Primeiro, quando eu penso, são ondas, né? Que a gente foi, e são ondas mentais também. Uma coisa muito interessante para a gente falar, que aí vem onde vem a fé. Tá? Primeiro é o seguinte, nós estamos aqui usando um corpo físico meio quebrado, dolorido, né? Mas a idade, né? É o melhor que a gente conseguiu fazer, né? Mas olha, nós estamos aqui, nosso estômago está fazendo a digestão, nosso intestino, nosso coração está trabalhando, bombeando, o nosso rim está purificando o que nós fizemos, o intestino, né? Ele aproveita toda a substância que nós comemos, que nós vamos jogar fora, impulsando. Ou seja, nós estamos aqui conversando, mas esse corpo físico, que nada mais é do que um monte de massa de carne, ele funciona como um relógio. Cada parte do nosso corpo tem uma função que funciona direitinho, etc. Tal. Quem é que comanda o nosso corpo para fazer isso? Quem? O Espírito. O Espírito, a mente. Como que nós sabemos que nós fazemos isso? Veja, nós estamos respirando, né? Nós estamos fazendo o coração batendo de uma forma automática. É justamente que a gente vem lá dos reinos, vendo se formando, aprendendo, que está no nosso inconsciente. Então nós já estamos comandando isso. Só que nós somos o dono do corpo, nós somos o administrador de tudo que funciona aqui na nossa mente. Como que nós fazemos isso? Enviando energias. Assim como nós temos o sangue que percorre todo o nosso corpo, levando as impurezas, filtrando, trazendo, nós também temos as energias dos nossos pensamentos que estão na corrente sanguínea, como também nos fluidos do corpo espiritual, que vai fazendo esse trabalho. Então, mente sã, corpo são. Estou com um pensamento legal, estou pensando em Deus, estou em harmonia, meus pensamentos são bons. O combustível que eu estou colocando são combustíveis limpos, puros. Então tudo vai
vai funcionando na máquina de carro. Tem um amigo que ontem ele chegou para a gente nervoso, ele foi abastecer o carro, um posto, acho que é Shell, abasteceu o carro, saiu, andou 2 km, acabou. E não pegava, ele precisou guinchar o carro e fez o camarada tirar a gasolina, que era gasolina adulterada. Não funciona direito a máquina, né? Quando nós estamos nervosos, quando nós estamos com mágoa, quando nós estamos revoltados, que nós estamos emitindo ondas de pensamento que vai sendo absorvido por nós próprios, qual o combustível que nós estamos colocando? É aí onde vem as doenças, as enxaquecas, os mal-estar. Só para a gente entender como funciona a nossa mente e como funciona. Outro detalhe, hoje é meio científico. O que acontece? Nós somos seres gregários. Sabe o que quer dizer isso? Nós precisamos de viver em sociedade. Se eu um dia sair do planeta Terra, vou para outro planeta que não tem ninguém, que ninguém me perturbe, né? Não tenho aluguel para pagar, não tenho filho para criar, aquela beleza, eu não vou evoluir porque eu sozinho ninguém evolui, ninguém cresce. Nós todos vivemos, e essa é a parte, o que não tem no nosso corpo? Qual a energia que não tem no nosso corpo? Tá? O nosso corpo físico, nós pegamos aquilo que a terra nos dá, através dos vegetais, das carnes, etc. O nosso corpo, o nosso subconsciente, pega aquele caldo, transforma em energia que vai alimentar o nosso corpo. Porém, o que alimenta a nossa mente e o nosso corpo espiritual? São as energias que a gente recebe no próximo. Quando a gente fala, olha que interessante que às vezes a gente não entende. Quando a gente fala de Deus, nós falamos que Ele é todo poderoso, não é isso? Onipresente. O que é onipresente? Ele está em todo lugar, próximos a nós. E como que Ele está próximo a nós? Justamente esse fluido que a gente fala, a gente costuma dizer que é o lado de Deus. Então, através desse fluido que faz parte da divindade, nós estamos envoltos, assim como nós estamos envoltos aqui pela atmosfera, nós estamos envoltos nesse fluido. E é justamente desse fluido que a gente observa, absorve energia, que vai nos mantendo, vai manter nosso corpo, vai manter nossa mente, a nossa vida. Pois bem, e mais o que faz nos manter, que faz essas energias estarem funcionando? A nosso convívio com os nossos semelhantes. Então nós precisamos conversar, nós precisamos aprender, nós precisamos conviver. Quando eu estou convivendo, por exemplo, hoje aqui, nós estamos conversando, sem que vocês percebem, vocês estão pensando em mim, eu estou absorvendo as energias de vocês, e vocês estão absorvendo energia. Você está absorvendo a energia dele, ou seja, nós tocamos energias. Inclusive, olha que interessante, tá? Vamos voltar um pouquinho. Gente, eu gosto de fazer uns apartes. Às vezes, principalmente antigamente, quem é da terceira idade, o homem era o machão, né? Quem é a terceira idade, tanto que tinha mulher, né? Que o marido tinha 2, 3 famílias lá fora e a mulher tinha que ficar quieta, não é assim? Eu sei que eu lembro dos meus pais, né, dos meus avós, era mais ou menos. Hoje não, hoje o homem apanha em casa, né? Mas antes não, ele era o machão. Mas você vê, quando você tem um relacionamento amoroso, né? Existe a troca de energias e fluidos. Então, a pessoa que às vezes enganava as pessoas, né? Fazia sofrer, porque o homem tinha essa coisa, né? De ele ser sempre, desculpa, pelo gostosão, né? Que ele corresse atrás. Quantas mulheres que se machucaram, cometeram suicídio pelo sofrimento? Só que toda aquela energia que ela teve pensando naquele camarada, ele absorveu para o bem. Como tudo aquilo que nós conversamos, nós trocamos energia. A raiva que eu dava do Wagner, ele absorveu minha energia, mas também estou absorvendo energia dele. Isso, por isso que existe a lei da sociedade. É essa transformação de energia que nos envolve todos. E é assim que nós nos alimentamos e vivemos. Aí agora vamos falar de fé. Uma das coisas que a gente trabalha muito é você não guardar mágoa, aprender a perdoar. Por que perdoar?
Fala, mas não dá, né? A pessoa me machucou. Então a gente sempre tem aquela reação de colocar uma barreira. Mas na verdade é o seguinte, enquanto eu estiver com raiva dele, a sintonia não são só duas pessoas que se amam. A sintonia, ela pode ser polo positivo e negativo. O ódio também nos aproxima das pessoas, porque nós estamos pensando com raiva, e nós estamos formando uma corrente e nos aprisionando daquela pessoa. Eu estou enviando energia negativa e ela está me enviando energia negativa. Para onde que vai essa energia? Por isso que eu falo, se tirar um raio-x do perispírito, a coisa fica. Então, na verdade, nós estamos cometendo um auto-suicídio, nós estamos no suicídio. É onde a gente precisa entender, então, a pôr a consciência do que é certo e errado, colocar realmente o amor dentro da gente e entender que cada ser, cada criatura que existe no universo, todos são filhos de Deus, são nossos filhos. E ninguém, mas ninguém é mais do que Deus. Porque Deus ele é imparcial, o amor dele é igual para todos os seus. Então nós achamos que sabemos mais do que o outro, nós achamos que a gente age melhor que o outro, mas na verdade são só estágios de todos nós que vamos ser perfeitos, mas a gente não é melhor que ninguém. Então a gente precisa primeiro absorver isso e até para que nos ajude a gente a solucionar muitos dos problemas que nós temos. É onde a gente vai falar da fé. Hoje aqui vocês vão trabalhar através de magnetismo, que é o passe. É isso? O que é o passe? Vamos lá. Doação de fluido. Doação de fluido. Tá? É só doação de fluido? É um fluido normalmente misto, né? Ele é do médium e da espiritualidade. Tá. E como que ele funciona? Pela imposição de mãos e pelo direcionamento do pensamento, o melhor pensamento possível para aquele assistido. Aí eu estou passando o passe para o meu amigo. Desculpa se vocês Não. Tá? O Naldo está olhando para mim e fala, pô, esses caras aí são bobão, né? O que ele está propondo essa mãe aqui? Não vai chegar. Então o passe são dois caminhos. Tá? Lembra que nós falamos trocas? Então existe a doação e a recepção. O que é a fé? Eu acreditar que aqui eu estou no Centro Espírita Antônio Pereira, onde aqui vários, se vocês pudessem ver a quantidade de espíritos desencarnados que estão aqui, vocês não têm. Desculpa até arrepia a gente a quantidade. Se eles vêm aqui é para nos ajudar a fazer essa doação. Se a gente tiver essa noção, eu acreditar, ter certeza, entender que realmente eles estão aqui, pode, como disse o nosso amigo, buscar essa energia e através da energia vital do médium, ambos direcionar, você saber, não, eu quero absorver, você vai conseguir colocar essas energias curativas, a espiritualidade está de acordo com a necessidade de cada um, aí você vai absorver para que seu organismo possa simplesmente, vamos dizer assim, puxar ela e colocar dentro de cada parte da sua necessidade para você seguir. É a primeira passe. Por que você volta para receber o passe? Tá? Porque aquela primeira passe foi assim, para tirar o bruxo, mas para você o quê? Centralizar a tua fé e aprender a receber aquilo que estão me dando e colocar dentro de você. Isso é a fé, onde você tem. Eu acredito, eu tenho certeza. Então, quando a gente começa a entender como funciona a nossa mente, como funciona o pensamento, o que eu estou fazendo, então a gente tem uma fé racional. Então, quantas vezes, né, a gente leu, lembra que Jesus curava as pessoas, né? Quando ele curava, você está curado. E aí, o que ele falava para a pessoa? Vai, não peques mais. Por quê? E a tua fé te curou. A tua fé te curou e não peques mais. Por que não peques mais? Porque a doença que você estava trazendo, que eu te dei, você próprio criou através dos seus pensamentos. Se você tem mágoa, se você tem raiva,
você está colocando combustível adulterado que acaba te provocando determinado órgão que você fica doente. Você saúde. Se você não mudar os seus pensamentos, o que vai acontecer? Vai voltar novamente. Tá? Isso, gente, é você entender o que é fé racional, que a gente precisa colocar dentro da nossa vida. Quando a gente começa, então, a estudar o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, e dentro da doutrina que ela nos esclarece, que eu falei, a chave que abre esses ensinamentos, então a gente precisa começar a mudar a nossa forma de ver a vida, começar a mudar a forma que a gente encara as pessoas, que a gente encara a própria vida, que a gente encara os problemas, sabendo que nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Isso cabe a cada um de nós. E aí é onde vem a consciência para a gente começar a analisar quais são as atitudes corretas e quais são as atitudes que eu devo evitar. Dá para mudar da noite para o dia, gente? Não dá. Tá? Se desse, né, a gente ainda não estava no mundo de provas e expiações. Né? Então, mas é justamente através das experiências, através das recaídas. Né? Aqui, com certeza, vocês devem ter irmãos que vêm aqui com problema de alcoolismo, né, das drogas, que são os adictos. Né? E assim, eu admiro muito essas pessoas, né, gente? Porque é uma luta, somente quem realmente conhece um adicto sabe a luta que eles têm. É uma vontade assim, insana, tá? Que não dá para segurar. Ele vive que entende, eles têm um conhecimento tão pequenino, que a gente não entende como que em pleno século XXI, olha, quando a gente fala do umbral, se a gente for conhecê-los, ou até que o umbral que a Carlos fala, até que é legal, tá? Porque realmente é um mundo que a gente não imagina, não tem conhecimento de quase nada, realmente é pouco conhecimento que eles têm. Então a gente pega no que ele gosta. Uma das coisas que essa molecada gosta é uma moto. Falou em moto, nossa, né? Para eles é uma coisa assim. Aí eu falo para eles, se a gente pegar um monte de peça aqui de moto, já vocês vão saber montar uma moto? Não, ninguém sabe, né? A gente não sabe, nem usa. Falei, mas se você falou que você não sabe, você não vai montar, porque você já acredita que você monta. Mas se você pegar um livro e lá você tenta montar, dá errado. Você tenta montar de modo de... Aí de repente a peça deu certo. Aí consegui. Isso você fala, poxa, eu consegui, eu posso, eu acredito em mim. Esse está nascendo muito fé. E aí, você sabendo que você já conseguiu, que você tem o potencial, você fala, se eu fiz isso, eu consigo fazer o resto. Vou tentar novamente. Enquanto você tiver fé que você vai conseguir, você vai avançando, 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 até que você consegue atingir o que você quer. Isso é fé. Então não é só a fé religiosa, mas tudo aquilo que nós acreditamos, que nós corremos atrás, é o que ele disse. E chegar lá, um dos sonhos dele, gente, eu juro, pergunto para ele assim, onde que vocês se imaginam estar daqui, o que vocês gostariam de ter? O que vocês gostariam de ser? Né? Toda aquela molecada, tudo presa lá, gente, tudo com droga, sabe? É uma judiação de Deus. Pegou uma onda agora, senhor, eu quero morar em Dubai. Eles não sabem o que é Dubai, gente, né? Até eu falo, é uma cidade riquíssima, mas é para eles. Se você for para lá, se não for para lá, a gente vai limpar carro, varrer chão, né? Num sol de 50 graus. Coisa da internet. Então você vê, eles não têm o quê? Meta. Não tem meta. E o que mais me entristece, que às vezes eu pergunto, onde vocês imaginam que vocês vão estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Onde vocês acham que vocês vão estar continuando nessa vida? Resposta deles, 98%. Senhor, ou no CBT, que é a cadeia, ou debaixo da terra. Né? Eu falo, puxa vida, criança de 14, 15 anos, é isso que vocês pensam no futuro? Então, o que é a fé? É você ter o ideal e o outro buscar alcançar, coisa que eles não têm. Segunda coisa muito importante, tá? Não estou falando com você, porque a gente também é criança, a gente esquece das coisas simples, né? Jesus
Jesus tem uma frase que é muito importante, que pouca gente consegue explicar, sempre dá, quando eu pergunto, cada um dá uma resposta lá. Aqui eu sei que vocês sabem, vocês vão matar. A quem muito tem, dar-se-á, a quem nada tem, tirar-se-á. O que Jesus queria dizer com isso? Se você tem muito, eu vou te dar mais, mas se você não tem, eu vou tirar o que você tem. O que Jesus queria falar com isso? Ela está relacionada com aquela parábola do semeador, né? Do semeador e do. Enfim, aqui muito deu. O semeador, esqueci agora. E dos talentos, melhor dizendo, né? Esses talentos é mais ou menos. O que ganhou um isso, né? enterrou, o outro. Isso daí já é os talentos que eu vou subutilizar, é legal também. Todos nós temos talentos, Deus nos deu vários talentos. Aqui ele fala, eu não consigo fazer o bem. Não, você tem um talento, todos nós temos. Tá? Mas na verdade é o seguinte: fé. Se eu tiver muita fé, eu vou conseguir avançando e conseguir os meus objetivos. Quanto mais eu consigo atingir os meus objetivos, mais eu acredito em mim, e mais fé eu vou tendo e mais eu vou crescendo. Aquilo se retroalimenta. Exatamente. E uma outra coisa, que isso aí eu falo por mim, tá? Mas para as crianças resolvem. Educação, conhecimento, estudo. Se você não buscar conhecimento, a sua fé, ela não tem alicerce. Então a gente precisa entender, por isso que é fé, é só entender por que funciona assim, por que é dessa forma. Então buscar conhecimento, não só dentro da doutrina espírita, mas buscar tudo aquilo que nós pretendemos fazer na vida. Se eu quero, vai ser uma boa faxineira, né, que eu venha conhecer os produtos que eu posso usar. Tem um amigo nosso que veio lá de uma cidadezinha da Bahia, começou a trabalhar como pintor de parede. Diz que na cidade que ele trabalhava lá, era umas tintas meio, né, pintadas. Chegou aqui em São Paulo, já é outra coisa. Ele começou a estudar, então ele começou a aprender. Ele sabe pintar uma parede, lixar, preparar uma coisa. Ele aprendeu o quê? Ele foi buscar conhecimento. E diga-se de passagem, olha, ganha muito bem, viu? Está crescendo, construindo a casinha dele. Ou seja, conhecimento. E quanto mais eu conheço, eu tenho mais facilidade de aprender coisas novas. O que a gente ensina para as crianças? Quando começa a aprender a escrever, é fácil juntar aquelas letrinhas para ler? E hoje? A gente bate direto que a gente lê que nem percebe de juntar. Por quê? A mente da gente vai absorvendo, ela vai crescendo. Quanto mais conhecimento, mais ela cresce para poder receber. Tá? Isso, gente, tá? Trazendo para cá, é a forma que funciona a fé. Então, se a nossa vida está complicada, né? E a gente sabe que muitas vezes, não só aqui em todos os centros que a gente tenta lá conversar, né, batendo papo, a gente vê que a porta do centro é onde as pessoas vêm para trazer as suas dores. Né? Dificilmente alguém entra num centro espírita por amor, para entender. A gente normalmente bate na porta porque me salva, que eu estou precisando. Né? Até nós estávamos conversando sobre ter um plantão para receber as pessoas, né? E a gente vê o centro que a gente tem um plantão. Então, o plantão é uma pessoa que, quando a pessoa vai, conta do que está passando, etc. A gente ouve coisas assim, gente, que fala, meu Deus do céu. Se não é realmente a gente ter um mentor lá para ajudar a gente, né, a ouvir que essas pessoas falam, a gente não imagina quantas dores que existem. Né? Então, é isso que a gente precisa aprender a ter essa fé, esse amor, até para que a gente possa também, através da fé, do aprendizado, a gente também atender aqueles que estão precisando mais do que nós. Emmanuel, ele diz uma coisa muito interessante no livro Seiva de Luz. Ele diz o seguinte: nós estamos aqui para limpar o nosso perispírito, resolver as nossas desavenças, acabar com as brigas, né? Ajudar as pessoas que a gente derrubou, ou seja, a gente está resgatando, né? Tirando aquele peso, e nem do perdão, né? Até foi bonito, onde teve um rapaz que veio falar comigo, ele carregava uma mágoa de 4 anos com o cunhado dele, que é o usuário, que fez o pai sofrer, que morreu, e que
falou: olha, eu fui lá pedir perdão para ele, uma hora que aquilo me magoava. Falou: a partir do momento que eu pedi o perdão, mas eu tirei 50 quilos que eu carregava. Então, o que a gente, na verdade, nós estamos fazendo aqui é tirar essa carga desnecessária que nós estamos levando essas energias negativas. Tá? Então, quando a gente aprende, entende, aceita e aprende a conviver, nós estamos cumprindo que a nossa obrigação pelo motivo que nós escolhemos de vir aqui, que é justamente para a gente se livrar desse karma que nós vamos construir. Mas aí ele continua. Mas o que você pode fazer? Porque assim, comparemos. Eu tirar todas essas energias negativas, aprender a aceitar, é como se eu tivesse uma lavoura, uma planta, eu tivesse tirado todas as pestes, as ervas daninhas, ficou limpo lá para minha colheita. Mas se eu colocar em mim o amor, a caridade, passar aquilo que eu sei, ajudar as pessoas, dar um pedaço de pão para quem está com fome, né? Isso a gente tem que doutrina, sempre aprende. Agasalhar quem está com frio, um ombro amigo para quem está chorando, né? Visitar os presos, que a sociedade relega, mas ele caminha um limão, levar uma semente, ir no hospital, dar um abraço naquele que está acamado. É como se a gente tivesse acendendo luzes. Então, quando nós nos regastamos os nossos erros, nós levamos a amor. Mas quando nós levamos amor, nós estamos semeando felicidade para o nosso futuro, melhorando a nossa proteção. Então, a fé sem obras é uma fé morta. Então, que a gente aprenda primeiro a entender o que eu tenho de fé, como que ela funciona e de que forma que eu posso fazer com que isso a gente possa expandir essa ciência. E aliás, né, eu sempre digo que é o seguinte: com toda certeza nós escolhemos a doutrina para que a gente tivesse conhecimento, a gente fizesse parte dessa seara divina, para que a gente pudesse, né, através dos exemplos, tentando levar. Porque a gente está vendo um planeta tão triste, né, tanta dor, tanta morte, tanta mágoa. Eu até não estou conseguindo mais assistir jornal, né, porque chega uma hora que... Então, assim, a gente vive num planeta, gente, e damos graças a Deus que todos nós ainda vivemos uma parte boa. Nós temos família, né? Nós temos lugar para ir, nós temos amigos, mas ainda existe uma parte dos nossos irmãos que realmente eles vivem um verdadeiro caos. Tá? Por isso que até eu brigo muito quando alguém fala mal lá dos meninos da Fundação Casa, porque você não sabe qual meio que eles vivem, né? Você não sabe o que é ter um pai, uma mãe que te bota no meio da rua, que te explora sexualmente, que te manda roubar para vir trazer as coisas. E assim que você chega a 7, 8 anos, você está trabalhando, te joga na rua, você vai morar debaixo do viaduto. E lá você é estuprado, lá você é abusado. Eu nunca vou me esquecer, Jesus, só para terminar, eu falo que Deus sempre dá para a gente, onde a gente entra, por mais que pareça que a gente vai sofrer, a gente tem um aprendizado. Eu estava fazendo um trabalho com as meninas da Fundação Casa, umas meninas na faixa de 14, 15, 16 anos, né? Umas meninas até muito bonitas, sabe, gente? E aí, comentando lá com as pedagogas e tudo mais, essas meninas, elas aprenderam o quê? A furtar. Como que ocorre? Tá? Elas estão ali, gente, passando fome, que a família passa, não tem família, não tem profissão, nada. Tá? O que elas fazem? Aí tem aqueles senhorzinhos aposentados, fala: você quer, eu te dou um prato de comida, vamos lá em casa comigo, que você ganha um prato de comida, eu te dou isso, eu te dou uma roupa, etc. Tá? E elas já se acostumaram com isso, então elas vão. Então elas depois contaram para mim o que elas fazem. Vão em 2 ou 3, tá? Entram lá na casa, são menores de idade. Enquanto uma está lá, infelizmente, sendo sediada pelo aquele senhor, os outros fazem a limpeza na casa. A gente fala aqui que é bandido aí. É o modo de vida deles. Então, quando a gente fala, né, que nós estamos vivendo próprias questões, que a gente precisa aprender a olhar para os nossos irmãos. Nós reclamamos muito da vida que nós temos, reclamamos da família,
E a gente esquece de ver o lado que tem pessoas que estão sofrendo em condições muito mais difíceis do que nós. E essa é a função de nós que estamos estudando no Espírito, é começar a levar um pouco de semente de exemplo em cada lugar que a gente vai. Gente, falei para mim. Conseguiram passar um... Nem te coloquei na água aí, né? É a importância. Agradeço muito, tá, gente? Desculpe. Obrigado, é um prazer para a gente. A gente luta tanto para a gente tentar entender, ter paz. Gostaria tanto que a gente pudesse, né, levar, como você disse ali, né, tantas pessoas vêm aqui e não tem tanto conhecimento. Né? E acho que a função da gente é levar o conhecimento para as pessoas saberem. E acho que a única forma da gente mudar esse mundo de uma mudança é dessa forma. Olha, eu amei, tá? E essa é codificada, né? É, Gente, muito obrigado. nós que agradecemos. Fiquem com Deus. Vocês têm 2025, muito obrigado por terem me aguentado. Obrigado pela companhia. Tá? Eu só tenho que agradecer a vocês por esse carinho que todos nós temos e que Deus fortaleça esse centro aqui. Sim. Como o André Luiz disse, né? Uma das primeiras vezes que ele veio aqui no Largo Terrestre, né? O que ele estranhava são as luzes maravilhosas que subiam do planeta em direção ao mundo. E ali, ou eram as casas que praticavam o Evangelho, ou era essa união de pessoas que vêm no centro para ajudar as pessoas. A gente não tem a ideia da luminosidade que chega até o mundo. E uma coisa bastante importante, né, para a gente pensar o que é fazer o bem, a gente não tem noção do que é fazer o bem, o que nos faz bem. Eu sei que você vem aqui porque isso aqui nos deixa tranquilos e felizes, né? Vocês sabem por quê, já que nós estamos falando de energia? Só essa aí foi nossa. Quando eu estou te dando uma energia que você está precisando, você recebe, o que você volta para mim? Energia de gratidão. Uma das energias mais lindas que tem, a energia da doação e a energia da gratidão. Quando essas duas energias se cruzam, se fundem, automaticamente elas vão para o alto e elas atingem o quê? O lado divino. E Deus responde com a sua energia maravilhosa que atinge a nossa. Então é por isso que quando a gente se doa, esse bem-estar, essa forma maravilhosa, eu sei que vocês sentem isso, a gente sabe, né? Essa forma maravilhosa é justamente isso. As nossas energias que sobem até Ele é a energia do ano divino que nos atinge. Nós estávamos falando sobre isso no dia da festa aqui com as crianças, né? Estava todo mundo com essa sensação boa, né? De bem-estar, acho que foi bem isso mesmo. Aliás, a gente fala fazer o bem, mas a gente não está recebendo, a gente está recebendo. Gente, falei demais, vocês têm que ficar com Deus. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Amém. E estamos juntos. E se vocês não sabem, já estamos formando uma família. Na espiritualidade vocês vão me aguentar de novo. Obrigado. Tá? Que bom. Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Obrigada. Bom trabalho para vocês. Tá? Obrigado. Vamos lá para os passos. Vamos lá, né? Que aí já Vai ser aqui? Vamos lá. É lá, Tá. né? Vamos lá.